Olá, galerinha, tudo bem? Sou a professora Daniela, professora de matemática do Colégio Adventista do Taboão. Nós vamos começar a nossa aula sobre ângulos, capítulo 4. Esteja com seu livro em mãos para possíveis anotações, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é ângulo? O ângulo é quando você tem duas retas que partem de um mesmo ponto e ele é um dos conceitos fundamentais para o estudo da geometria. Então, lembre-se, quando nós temos o encontro de duas retas, nesse encontro nós temos aí um ângulo. A abertura desse ângulo é que mostra para você quantos graus ele terá. No caso aqui, vamos representar um ângulo. Nós temos aí a primeira reta, que é a reta A, reta B, e o encontro dessas duas retas forma o ângulo aqui, o C, e nesse caso aqui um ângulo de 40 graus. Nós também chamamos o encontro dessas duas retas, nesse ponto aqui, de vértice. Tá? Lembrando o seguinte, como é que eu represento o ângulo? Sempre com letra maiúscula, tá? Sempre com letra maiúscula, e com acento circunflexo aonde eu tenho o ângulo. Então, o acento circunflexo indica que ali é o ângulo, tá? Não se esqueçam disso, sempre com letra maiúscula. Agora, qual o nome que eu posso dar a esse ângulo? Posso falar que ele é um ângulo, eu tenho o ângulo ACB, tá? Então, a reta A, o ângulo C com a reta B. Então, eu entendo que é o ACB. Qual a outra possibilidade? O ângulo BCA ou apenas o ângulo C. Lembrando que o C, como ele corresponde aqui ao ângulo, ele sempre precisa, aqui ó, no caso, ficar ao centro, tá? Então, como é que você escreve um ângulo? Sempre com letras maiúsculas e com o acento circunflexo onde indica o ângulo, ok? Bom, nós vamos falar sobre um dos principais ângulos, tá? Esse é são chamados de ângulos notáveis. O primeiro ângulo notável que nós vamos falar é sobre o ângulo raso. O ângulo raso, o que é esse ângulo raso? É uma medida, ele tem a medida igual a 180, então ele tem 180 graus. Agora, o ângulo total, a gente sabe que ele tem 360 graus. Então, o ângulo raso, 180. O ângulo por inteiro, né? Ele tem 360 graus, que inclusive é igual ao seu transferidor quando ele tem uma volta inteira. E é de 360 graus porque acredita-se que esses valores foram escolhidos numa época em que os homens acreditavam que o ano tinha 360 graus. Então, eles colocaram cada ângulo como uma unidade de medida. E aí, a partir daí, ficou 360 graus. Eles dividiram esse círculo em 360 60 partes iguais, e por acreditar que a quantidade de dias referente ao ano, tá? Bom, coloquei dessa forma aqui para vocês entenderem que é um ângulo raso e depois o ângulo suplementar para você entender a diferença entre os dois. O ângulo raso, como eu disse para vocês aqui, a medida dele é de 180 graus. Agora, o ângulo suplementar é o seguinte, são dois ângulos que somados eles têm 180 graus. Então, o ângulo raso, 180 graus exatos. Ângulo suplementar, a soma deles, eles somados, tem 180 graus. Então, tá aqui um exemplo para você. Ó. Você tem aqui 135 graus mais 45 graus, dá um total de 180. Então, um é o suplemento do outro, ok? Bom, outro ângulo notável que nós vamos falar é sobre o ângulo reto. Tá? O ângulo reto, ele tem a medida igual a 90. Tá? É esse ângulo bem conhecido, inclusive ele é um dos ângulos, ele é um ângulo muito encontrado na construção civil. Como vocês sabem, tem até uma ferramenta já exclusiva para medir esse ângulo que se chama o esquadro. Agora, qual a diferença dele entre o ângulo complementar? Prestem bem atenção em relação a isso. O ângulo reto, ele tem exatamente 90 graus. O ângulo complementar são dois ângulos que somados dá 90 graus. Então, aqui tem um exemplo disso. Você tem aqui um ângulo que tem 60 mais 30, um total de
90. Então, são dois ângulos que somados dá 90. Diferente do ângulo reto, que é uma medida que o ângulo reto tem exatamente 90 graus, ok? Então, um complementa o outro. No ângulo complementar, são dois ângulos que têm 90 graus, que somados dá 90 graus, que um complementa o outro, ok? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo, pessoal!